Olá pessoal, Matemática Play com mais um simulado de questões que se assemelham às questões que vão cair na prova do Enseja em 2017. Vamos à questão. Questão número 9 do nosso simulado. Em um jogo de adivinhações, foi dada a seguinte dica: polígono regular cuja soma dos ângulos internos é igual a 540 graus. Qual é esse polígono? Temos aqui a letra A, hexágono, letra B, pentágono, letra C, quadrado e letra D, triângulo. Para sabermos, certo, é bom sempre lembrar qual é a soma dos graus desses polígonos. Certo? Temos que a soma de um pentágono é igual a 540 graus. Dessa maneira, vamos colocar aqui um pentágono. Temos a fórmula para calcular, certo, a soma dos ângulos, e a fórmula é o seguinte: n-2 vezes 180 graus. Essa é a soma. Então fazemos da seguinte maneira, que a soma é igual. Quantos ângulos tem um pentágono? 5 ângulos. Então 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, a soma é igual a 540 graus. Certo? Lembrando que é bom entender e conhecer essa fórmula. Certo? No caso, se fosse um hexágono, colocaria aqui 6 ângulos. O hexágono possui 6 ângulos, mas o pentágono possui 5. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 é igual a 540 graus. A soma dos ângulos internos do pentágono é 540 graus. Então aqui a resposta é a letra B, pentágono. Agora vamos saber cada ângulo quanto é que mede em graus. Então dividimos 540 por 5 é igual a 108 graus. Cada ângulo interno do pentágono mede 108 graus. Certo? A resposta correta para a nossa questão, letra B, pentágono. Questão de número 10. Questão de número 10 diz: um geoplano é uma prancheta de madeira ou de plástico composta de pregos e metais que formam uma malha quadriculada onde é possível construir polígonos utilizando um elástico. Veja abaixo os polígonos que os amigos Ana, Maria, Marcos e Paulo construíram nos geoplanos. Temos aqui 4 geoplanos: Ana, Maria, Marcos e Paulo. Qual desses amigos representou no geoplano um par de polígonos simétricos em relação à reta F? Ana, Marcos, Maria ou Paulo? Sabendo o que é simetria e o que é simétrico, certo? É uma figura desse lado que é o espelho da outra do outro lado. Isso é figuras simétricas e em relação à reta, certo? Há uma simetria aqui, ó, certo? Na reta Paulo, simetria dessa figura com essa outra figura são simétricas. Então Paulo representou, certo, polígonos simétricos, um par de polígonos simétricos em relação à reta. A resposta correta é a letra D, Paulo quem representou. Observe o ângulo X representado no mapa abaixo. Certo? Essa é a questão número 11 do nosso simulado para o ensino fundamental. Lembrando que essas questões são uma preparação para a prova do ensino fundamental.
Observe o ângulo X representado no mapa abaixo. Então temos aqui o ângulo, dois segmentos de reta, aqui o ângulo entre eles, o ângulo X, e ele quer saber o ângulo X representado nesse mapa é agudo, obtuso, raso ou reto. Certo? Temos o ângulo reto aqui que eu desenhei, que é um ângulo reto e um ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. Certo? O ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. O ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Então, vamos ver outro ângulo aí. Certo? Temos esse daí, ó. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Se o ângulo é maior que 90 graus, chamamos ele de obtuso. Se o ângulo é igual a 180 graus, chamamos ele de ângulo raso. Se ele tem 90 graus, chamamos de ângulo reto. Agora temos o seguinte ângulo: o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que é menor do que o ângulo de 90 graus. Se o ângulo é menor que 90 graus, chamamos ele de ângulo agudo. Então, temos aqui um ângulo menor que 90 graus. Então, chamamos ele de ângulo agudo. A resposta correta é letra A, ângulo agudo. Agora vamos à questão de número 12. Do nosso simulado, semelhante às questões que vão cair no ensino fundamental do ENSEG. Com dois pedaços de arame de mesmo comprimento, Débora fez um quadrado e um triângulo equilátero conforme as figuras abaixo. Temos aqui o quadrado, que um lado mede 63 centímetros, e o triângulo equilátero. Sabendo que foi usado todo o comprimento dos arames na confecção das duas figuras, qual é a medida do lado desse triângulo? Então ele quer saber a medida do lado do triângulo. Certo? Aqui temos a resposta. Um lado do quadrado mede 63 centímetros. Sabemos que um quadrado tem lados iguais. Se um quadrado tem lados iguais e um lado dele mede 63 centímetros, então o perímetro desse quadrado será igual a 4 lados vezes 63 centímetros. Então fazemos assim: 63 vezes 4 é igual a 252 centímetros. O perímetro desse quadrado é igual a 252 centímetros. Então, o triângulo vai ser um triângulo equilátero. Ele tem os três lados iguais. Quando fala de triângulo equilátero, você vai se lembrar que ele tem os três lados iguais. Se ele tem os três lados iguais, então eu divido o perímetro, que os arames tinham os mesmos comprimento, que ela fez o quadrado, e o outro arame que ela fez o triângulo tinha o mesmo comprimento. Então, dividindo 252 centímetros, que era a medida do arame, por 3, é igual a 84 centímetros. 84 centímetros é a medida do lado desse triângulo equilátero. Certo? A resposta correta para a nossa questão é a letra C, 84 centímetros. Questão 13. Sabe-se que, se a medida da área de um quadrado é A, então a medida do lado desse quadrado é dado por a raiz quadrada de A. Se a medida do lado de um quadrado é L, então a medida da área desse quadrado é dada por L ao quadrado. Com base nessas informações, observe os três quadrados abaixo. Temos o quadrado 1, quadrado 2 e o quadrado 3. Certo? A área do quadrado 1 é 4 centímetros quadrados. A área do quadrado 2 é 16 centímetros quadrados.
e a área do quadrado 3 ainda não temos por enquanto. Sabemos que a medida do lado do quadrado 1 é x e a medida do quadrado 2 é y. E a medida do quadrado 3 é x mais y, a medida do lado do quadrado 3. Então, qual é a medida da área do quadrado 3? Temos aqui as respostas, certo? E sabemos que a medida da área do quadrado A, ou 4 centímetros, então a medida do lado desse quadrado é dada por a raiz quadrada de A. Se a área é 4, a medida do lado vai ser dada pela raiz quadrada de 4. Então fazemos a seguinte forma. A raiz quadrada de 4 é a raiz quadrada de 16, certo? Vai ser igual a 2. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 vezes 4, 16. Certo? Então temos que a medida do lado do quadrado 1 é 2 centímetros e a medida do quadrado 2 é 4 centímetros. E a medida do quadrado do lado do quadrado 3 é x mais y. 2 mais 4. 2 mais 4 vai ser igual a 6. Então, se a medida do lado do quadrado 3 é 6 centímetros, a área será 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados é a área do quadrado 3. Então, a resposta correta para essa questão está aqui na letra B. 36 centímetros quadrados. Questão de número 14. A região centro-oeste do Brasil tem na agricultura uma de suas mais fortes atividades econômicas. O solo produtivo e o relevo com as áreas planas facilitam a mecanização. É importante, entretanto, preservar a vegetação natural para reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. O desenho abaixo representa a área total de uma propriedade dessa região que manteve 20% de sua área intacta, a área de preservação. Temos aqui a área, essa área cinza que está pintada é a área total da propriedade. Dessa propriedade ele manteve 20% intacto, certo? Note que é uma questão que se trata de sistema de medidas aqui, ó, medidas de quilômetros, medida de área, certo? Medida de área em quilômetros e também uma porcentagem. Qual é a medida da área que foi mantida intacta nessa propriedade? Para descobrirmos, nós vamos fazer o seguinte, vamos descobrir a área total desse, quanto é a área total, certo? Essa área pintada. Para descobrirmos, vamos dividir aqui, ó, em duas partes, certo? Vamos dividir em duas partes e calcular uma e depois a outra. Então vamos calcular primeiro essa área aqui, ó. Temos 2 km de um lado do retângulo e do outro lado nós temos 3,5 km desse retângulo. Por quê? Porque aqui, ó, esse total aqui é 5. Essa linha toda aqui, essa medida é 5 km. Então, esse 3,5 saiu de 5 km menos 1,5 é igual a 3,5 km. Então, 2 km vezes 3,5 km vai ser igual aí, ó, a 7 km. Agora ficou essa área aqui. 4 km vezes 1,5. 1,5 vezes 4 é igual a 6 km. Então a área dessa parte é 6 km e essa outra parte é 7 km. Nós somamos as duas que vai dar a área total, certo? Somando as duas vai dar a área total. 6 mais 7 é 13 km. A área total é igual a 13 km. Agora queremos saber qual a área que se manteve intacta. Nós vamos tirar 20% de 13 km.
Para tirar 20% de 13 km, nós vamos fazer assim, ó, da seguinte forma. 20 vezes 13 dividido por 100 é igual a x. Certo? Dessa maneira aí é como descobrimos a porcentagem, certo? O valor da porcentagem de algum número ou de algum valor. Vamos fazer assim, que 20 vezes 13 igual a x, 20 vezes 13 dividido por 100. 20 vezes 13 é 260. 260 dividido por 100 é igual a x. Então, continuando, 260 dividido por 100 é 2,6. É igual a x. Então, o x é 2,6 quilômetros, certo? É a porcentagem da área. 20% de 13 é igual a 2,6 quilômetros. Então, a área que se manteve intacta é 2,6 quilômetros. Letra A.